Bom dia. Estão me ouvindo? Espera só um pouquinho, ver se mais gente entra pra gente iniciar, tá? Já coloquei o nome de vocês no bate-papo, tá bom? E a turma? Meninos, não esqueçam de colocar para mim o nome de vocês aqui no bate-papo, tá? Para registrar a presença de vocês na aula. Vou fazer o compartilhamento de tela. Vou só mandar um recadinho pro pessoal que entrar na aula. Tem pouca aluna agora. Vou mandar um recado aqui no grupo. Pronto. Continuar de onde nós paramos, né? Em função. Todos estão vendo aí a minha tela? Então, vamos começar. Pessoal, recado importante, ó, quem não fez minha atividade de matemática mais uma vez, ontem tinha 8, agora aumentou para 10 somente. Questionário, só 10 alunos responderam. Tem até sexta-feira. A partir de sexta-feira eu vou fechar lá o recebimento de respostas do questionário, tá? E quem não passou aquela lista também para o caderno, tem até sexta para passar e me mandar, tá bom? Professora, onde que tá essa lista? Que eu cacei ela ontem. Tá no grupo do WhatsApp de vocês. Tá bom. Tá, eu postei sexta-feira. Junto com o questionário. Ok. Postei na sexta a videoaula, a atividade, a lista do Word e o questionário para ser respondido. Dá uma olhadinha lá. Caso você não encontre, me manda mensagem que eu envio novamente, tá?
tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Considerando a função, né? F de x igual a menos 2x ao quadrado menos 3. Acho que esse exemplo a gente viu, não viu? Viu. Menos 21 viu ontem, né? Mas vou voltar, não tem nada a voltar. Então, para relembrar, né? Então, a gente tem que f de x, a gente está falando de imagem de um elemento, tá? F de x é igual a menos 2x ao quadrado menos 3. Agora eu vou substituir o x pelo que o exercício deu. F de 3, função de 3, é igual a menos 2 vezes 3, porque aonde for x eu vou substituir por 3, ao quadrado menos 9. Tudo isso é igual a menos 2 vezes 9, porque 3 vezes 3 é 9, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Menos 3. Resolvendo tudo isso aqui, o que a gente vai ter? Menos 2 vezes 9 é menos 18. Menos 18 menos 3, conserva o sinal, somo, dá menos 21. Então, a imagem da função 3, né, de 3 pela função f, é f de 3 igual a menos 21. O que é a imagem? A imagem sempre será a resposta que eu obtiver da minha equação. Então, resolvi a equação, a resposta que eu encontrar, essa é a imagem de um elemento, tá? Então, agora, outro exemplo. F de x é igual a menos 2x ao quadrado menos 3. Então, agora a gente vai ter f de menos 1. F de menos 1 é igual a menos 2 vezes x ao quadrado vai ser menos 1 ao quadrado, menos 3, que é igual menos 2, menos 1 está elevado a expoente 2. Expoente 2 é par. Todo número negativo elevado a expoente par, ele é positivo. Por isso, menos 2 vezes 1, tá? Menos 2 vezes 1, menos 3, é igual a menos 2 com menos 3, conserva o sinal e soma, vai ficar menos 5. Então, a imagem da função, a imagem de menos 1 pela função de menos 1 é igual a menos 5. Dúvidas? Dúvidas, primeiro B? Se tiver, eu vou repetir a explicação. Dúvidas? Não. Não? Certeza? Então, vamos lá para o próximo slide. Dada a função, agora a gente vai falar de raiz ou zero de uma função. Isso aqui também a gente viu ontem, mas vamos revisar. Dada a função f de x de a em b, chamamos raiz ou zero da função todo elemento... Oi, alguém vai falar alguma coisa? Se o áudio tiver bloqueio, então, gente. Dada a função f de a em b, chamamos raiz ou zero da função todo elemento a cuja imagem é zero. Então, se não for zero, não temos uma raiz aí ou zero da função, tá? Exemplo A. Na função de reais em reais, dada por f de x é igual a x mais 2, nós temos f de menos 2, que é igual a menos 2 mais 2, que é igual a zero. Então, aonde for x, eu vou substituir por menos 2, porque é f de menos 2, tá? Então, menos 2 com mais 2, zero. Portanto, menos 2 é raiz da função, ou seja, f de menos 2 é igual a zero. Na função dos reais em reais, dada por f de x é igual a menos 2x ao quadrado menos 3, temos f de 3, que é igual a menos 2 vezes 3 ao quadrado, menos 3. Então, a gente vai ter menos 2 vezes 9, menos 3 vai dar menos 18 menos 3. Conserva o sinal e soma, menos 21.
Então, portanto, 3 não é raiz da função, pois f de 3 é igual a menos 21, diferente de zero. Para ser raiz da função, o que tem que ter? Tem que ter, a função, ela tem que ter raiz ou zero da função, é o elemento de A cuja imagem é zero. O resultado tem que ser zero. Se eu não tiver uma imagem igual a zero, então eu não tenho raiz ou zero da minha função, tá? Essa é a regrinha. Dúvidas? Então, gente, ó, função injetora, seja a função f de uma função a em b, se para qualquer elemento distinto do conjunto A, ó, x1 tem que ser diferente de x2, corresponde a elementos diferentes também do conjunto B, em que y1 seja diferente do y2. Dizemos então que a função ela é injetora, tá? Então aqui é um exemplo. Nós temos x é igual a menos 1, vou substituir, tá? y1 tem que ser diferente de y2. Então, ó, se a gente resolver os cálculos aqui, nós vamos chegar no resultado de y igual a menos 1, y igual a 1 e y igual a 3, tá? Então, a gente tem x1 é diferente de x2, tá? E y1 é diferente de y2, então aqui é uma função injetora, tá bom? Então, nós temos aí conjunto A, nós temos, ó, menos 1, 0 e 1. Professora, de onde você tirou esses elementos do conjunto A? São todos os valores de x, tá? E os elementos do conjunto B são todos os valores de y. Então, ó, menos 1, 1, tá? Aí ele colocou 2 e 3, tanto faz, não tem problema nenhum não, tá? Então, aqui, cada elemento de A corresponde a um elemento de B, tá aqui, ó, menos 1, 0 e 1, 1 e 3. Então, sim, é uma função injetora. Qual a definição de função injetora? y1 tem que ser diferente de y2, x1 diferente de x2. Então, aqui a gente tem, ó, para x, menos 1, 0 e 1, todos eles são diferentes um do outro. E para y também tem que ser diferente x1 de x2, y1 de y2. Então, a gente tem menos 1, 1 e 3, são diferentes um do outro. Função injetora. Dúvida? Pergunta? Agora vamos falar de função sobrejetora. Seja a função de A em B, então para ser função injetora, x1 tem que ser diferente de x2. y1 tem que ser diferente de y2. Agora, função sobrejetora. Seja uma função de A em B, em que função de A em B dizemos que f é uma função sobrejetora se o conjunto imagem for igual ao conjunto B, tá? Então, função sobrejetora, vocês lembram que tem que estar bem claro para vocês o que é a imagem da função. E eu pergunto para vocês, vocês sabem definir a imagem da função? Primeiro B, vocês sabem dizer para mim o que é a imagem da função? Sejam sinceros. Me responde. Vou fazer uma pergunta bem assim direta. Não precisa ter vergonha de responder, não. Professora, eu não estou entendendo nada do que a senhora está falando. A senhora está falando grego para mim em matemática. Quem está passando por essa situação aí das nossas aulas até hoje? Tem alguém? Se tiver, manda para mim aqui, nem que seja aqui no bate-papo para mim saber. Quem aí, professora? Não, eu entendo o que a senhora fala, mas eu só entendo a hora que a senhora está falando. Depois que passa a aula, eu já não lembro mais. Quem está passando por isso daí? Aí na turma? É uma pergunta séria, gente. Eu estou perguntando isso justamente para mim saber se eu tenho que voltar nos conceitos que eu já passei na aula anterior, para ficar claro para vocês, ou se eu tenho que revisar alguma coisa que eu já falei, ou eu posso dar continuidade normalmente.
Sejam sinceros comigo, eu estou sendo sincera com vocês. Me diga aí, vocês estão entendendo? Vou até interromper o compartilhamento, ó. Vocês estão entendendo que eu estou explicando nossos conteúdos ou para vocês está tudo grego? Fala aí, Lídia Maria. Fala para mim, você está compreendendo ou está difícil? Para mim tá tranquilo, professora. Tranquilo? Ah, tá. E os demais que não falou nada, manda um ok para mim saber se está tranquilo. Porque tem perguntas que eu faço, vocês ficam tão caladinhos que eu estou na dúvida se vocês estão acompanhando o raciocínio, a explicação ou não. Carlos, vai falar alguma coisa? Eu só não entendi. Também. Então, agora vamos por partes. Carlos primeiro, depois o Cauã. Carlos, fala. Pra mim tá tranquilo. Tá? Cauã, pode falar agora. Eu só não entendi certo de agora, mas tudo que você me contou eu entendi. Ah, ótimo. Então tá. E o João, Vinícius? Como que está? Ok. Então, vou continuar. Então, vamos lá. O que é uma função sobrejetora? É uma função cujo conjunto imagem dela é igual ao conjunto B. Lembra que a gente viu, por definição, que o conjunto B é o nosso contradomínio? Todos os elementos do conjunto B, independente de fazer parte da função ou não, é o nosso contradomínio. Então, função sobrejetora é todos os elementos do conjunto B fazer parte da função, ou seja, é ser a nossa imagem. A imagem que a gente tem da nossa função é os elementos do conjunto B, que é as nossas respostas das nossas equações, tá? Que a gente resolve. Então, isso é a nossa imagem. E se todos os elementos do conjunto B for a nossa imagem, então a gente fala que isso é uma função sobrejetora. Então, vamos aos exemplos, ó. A gente está dizendo que isso aqui, imagem da função é igual ao conjunto B, ou a imagem da função é igual ao contradomínio da função. É a mesma coisa. Nesse exemplo aqui, tá? Então, dados os conjuntos, a gente tem o conjunto A, menos 1, 1 e 2, conjunto B, 1 e 7, determinar a função de A em B definida pela lei. Olha a minha equação. Y é igual a 2x ao quadrado menos 1. Vamos fazer juntos, então? Olha lá. Então, vamos colocar aqui. Quando x for menos 1, tá aqui o nosso elemento A, nós vamos usar todos para calcular, tá? Quando x for menos 1, nós vamos ter isso aqui, ó. Pego a equação, aqui tá a equação, tá? Aqui tá a equação, tá bom? Vou copiar ela aqui, então vou colocar lá. Y é igual a 2 vezes, aonde for x, vou colocar menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 1. Tá? Y vai ser igual a quanto? 2 vezes 1 menos 1. Lembrando, meninos, o que a gente vai lembrar sempre? Número negativo elevado ao expoente par fica positivo. Então, vamos ter 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 é 2. 2 menos 1 é igual a 1. Então, y é igual a 1. Então, vamos lá. Continuando. Quem foi que entrou na aula? Não sei agora. Continuando, então, x é igual a 1. Então, quando for x na função, na equação, vou substituir por 1. Y é igual a 2 vezes 1 ao quadrado menos 1. Então, vou ter y é igual a 2 vezes 1 menos 1. Então, 2 menos 1, y é igual a 1.
Agora, x igual a 2. Y é igual a 2 vezes 2 ao quadrado menos 1. Então, nós vamos ter y é igual a 2 vezes 4 menos 1, porque 2 vezes 2, 4. Y é igual a 8 menos 1, então y é igual a 7, tá? Então, ó, quando x for menos 1, qual é a resposta? 1 é igual a 1 do elemento B. Quando o x for 1 do elemento A aqui, a resposta é igual a 1 também do elemento B. Então, quando x for 2, y é igual a 7, que é o nosso elemento B. Então, para cada elemento do conjunto A, a gente tem uma resposta do elemento B. E todo o conjunto B está fazendo parte da função. Então, a gente diz que isso aqui é uma função sobrejetora. Cada elemento de B é imagem, pelo menos, de um elemento de A. Então, isso é função sobrejetora. Dúvidas, perguntas? Sim? Não? Não. Quem não tinha entendido, agora compreendeu? Então, hoje nós vamos ficar por aqui até o slide 19. A gente falou de função sobrejetora. Amanhã, creio que nós temos aula de matemática novamente. Temos, primeiro horário. A gente continua com outro tipo de função, tá? Não esqueçam de fazer minha tarefa. Eu vou encaminhar novamente a tarefa para vocês de novo, lá no grupo do WhatsApp. E deixar um recadinho lá que vocês têm só até sexta-feira para me entregar, principalmente para quem não encontrou. Por favor, façam, não deixem de fazer, tá bom? Então, tenham um bom dia. A gente se encontra amanhã com mais uma aula de matemática, tá? Tchau, meninos!